No alvorecer do século XII, em uma era de fervor e ferro, a terra clamava por heróis de um novo tipo. A cidade santa, Jerusalém, reconquistada, mas trêmula sob a ameaça constante. Peregrinos ousados, buscando a redenção em seus caminhos poeirentos, eram alvos fáceis para o aço sarraceno e a ganância dos salteadores. Foi nesse cadinho de perigo e devoção que uma irmandade singular surgiu, cavaleiros que haviam deposto suas ambições mundanas para proteger os servos de Deus. Eram os pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Contudo, sua existência pairava no limbo, uma milícia de monges, uma contradição que desafiava a ordem estabelecida. Precisavam de uma voz, uma sanção divina, uma regra que os diferenciasse dos meros homens de guerra. Em janeiro de 1129, na cidade de Troyes, coração da Champagne, um concílio foi convocado. A Igreja, em sua majestade, ponderaria sobre o destino desses guerreiros pios. E no centro deste conclave, como um pilar de fé e intelecto, erguia-se um homem, Bernardo, o abade de Claraval, cuja palavra poderia erguer reinos ou desfazê-los em pó. Estava a Igreja prestes a abençoar a união da cruz com a espada, a santificar a guerra em nome de Cristo. O destino dos templários e, quiçá, de toda a cristandade, pendia na balança. Bernardo de Claraval. Seu nome ecoava pelos claustros e cortes da Europa. Um monge cisterciense, asceta, místico, mas também um diplomata astuto e uma força política formidável. Sua abadia em Claraval, um farol da reforma monástica, irradiava uma espiritualidade austera e fervorosa. Porque ele, um homem de paz e contemplação, se tornaria o campeão de uma ordem militar. Hugues de Payens, o primeiro grão-mestre dos Templários, um nobre da Champagne e possivelmente conhecido de Bernardo, buscara seu apoio. Ele compreendia que, sem a bênção de uma figura da estatura de Bernardo e a subsequente aprovação papal, sua pequena irmandade de guerreiros devotos jamais floresceria. Bernardo, inicialmente, talvez hesitasse. A ideia de monges empunhando espadas, derramando sangue, ia contra séculos de tradição eclesiástica que separava o oratore do belatore, aquele que reza daquele que luta. Mas Bernardo via para além da aparente contradição. Ele enxergava a miséria dos peregrinos, a fragilidade do reino de Jerusalém e talvez uma centelha divina na dedicação daqueles cavaleiros. Via uma nova forma de serviço a Deus, uma milícia que não lutava por glória terrena, terras ou riquezas, mas pela defesa da fé e dos seus fiéis. O Concílio de Troyes, aberto em 13 de janeiro de 1129, sob a presidência do legado papal, cardeal Mateus de Albano, reunia arcebispos, bispos e abades. A petição de Hugues de Payens foi apresentada, um reconhecimento formal e, crucialmente, uma regra de vida para seus cavaleiros. Foi aqui que a influência de Bernardo se tornou manifesta. Argumenta-se que ele próprio, ou sob sua direta inspiração, delineou os 72 artigos da regra latina. Esta não era uma mera cópia de regras monásticas existentes, mas uma adaptação engenhosa, imbuída do espírito cisterciense de simplicidade, obediência, pobreza e castidade, mas forjada para a realidade do cavaleiro. Eles rezariam sim, observariam os ofícios divinos, mas seu claustro seria o campo de batalha, sua penitência, a vigília contra o inimigo. A regra templária exigia disciplina férrea, comunhão de bens, refeições em comum, vestes simples, o manto branco que se tornaria seu emblema, inicialmente sem a cruz vermelha que viria depois. Proibia a falcoaria, os jogos de azar, as risadas excessivas e as companhias vãs. Cada aspecto da vida do templário era regulado, desde o cuidado com os cavalos até o silêncio à mesa.
Era uma vida de renúncia, mas uma renúncia que armava o espírito tanto quanto o corpo. A inspiração na regra de São Bento, filtrada pela austeridade cisterciense, era clara, mas com uma novidade radical: a santificação do ofício militar a serviço da fé. O debate no concílio, embora não totalmente documentado em suas minúcias, certamente considerou as implicações desta nova forma de vida religiosa. E a voz de Bernardo, com sua autoridade moral e teológica, foi decisiva para superar as dúvidas. A regra foi aprovada. A Ordem dos Templários nasceu oficialmente para a Igreja. Mas Bernardo não se contentou em apenas dar aos templários uma estrutura legal. Ele lhes deu uma alma, uma justificativa teológica poderosa, em sua célebre obra De Laude Novae Militiae, em louvor da nova milícia. Este tratado, escrito a pedido de Hugues de Payens, era mais do que um elogio. Era uma defesa apaixonada e uma proclamação. Bernardo contrasta a nova milícia dos templários com a cavalaria secular de seu tempo, que ele via como vaidosa, violenta e movida por orgulho e cobiça. Os cavaleiros do mundo, dizia ele, adornavam-se com sedas e ouro, lutavam por contendas fúteis, arriscando a danação. Os cavaleiros de Cristo, ao contrário, eram duplamente armados, com a armadura da fé e a armadura de aço. Lutavam uma guerra em duas frentes, contra os inimigos da carne e do sangue e contra as hostes espirituais da maldade. Aqui, Bernardo introduz um conceito audacioso, quase chocante para a mentalidade da época: o malicídio. Um templário, ao matar um malfeitor, um agressor dos cristãos e dos lugares santos, não comete homicídio, mas malicídio, o extermínio do mal. O cavaleiro de Cristo, escreve Bernardo, mata com segurança de consciência e morre com segurança ainda maior. Morrendo alcança a salvação, matando serve a Cristo. Era uma teologia da Guerra Santa, cuidadosamente argumentada, que dava aos templários um propósito transcendente. Eles não eram meros soldados, eram instrumentos da justiça divina, protetores do legado de Cristo na Terra Santa. Sua luta não era apenas física, mas uma extensão da luta cósmica entre o bem e o mal. O De Laude não apenas silenciava os críticos, mas inspirava uma geração. Pintava o templário como o ideal do cavaleiro cristão, austero, destemido, totalmente dedicado a Deus. A bênção de Troyes e o eloquente endosso de Bernardo de Claraval foram o catalisador para a ascensão meteórica dos templários. De uma pequena fraternidade, transformaram-se rapidamente em uma das mais poderosas e ricas organizações da Europa medieval. Doações de terras, castelos, dinheiro e, mais importante, de homens, fluíram de todos os cantos da cristandade. Reis e nobres buscavam sua associação, vendo neles não apenas defensores da Terra Santa, mas também um exemplo de piedade e disciplina marcial. Sua rede de comendadorias se espalhou, criando uma infraestrutura internacional que não apenas apoiava seus esforços militares no Oriente, mas também se envolvia em atividades financeiras sofisticadas, tornando-se os banqueiros de papas e reis. O manto branco com a cruz vermelha, concedida mais tarde, tornou-se um símbolo universal de coragem, fé e, para alguns, de um poder temível. O Concílio de Troia não apenas deu aos templários uma regra, deu-lhes legitimidade, um lugar sagrado dentro da ordem social e espiritual do mundo medieval. A semente plantada por Hugues de Payens e regada pela sabedoria e influência de Bernardo de Claraval, germinou em uma árvore poderosa, cujos ramos se estenderiam por quase 200 anos, deixando uma marca indelével na história, na lenda e no imaginário do Ocidente. A jornada dos Cavaleiros Templários, desde sua fundação humilde até seu trágico fim, é uma saga de fé, poder e mistério.
Mas seu início, a bênção formal da Igreja no Concílio de Troyes, orquestrada em grande parte pela visão de Bernardo de Claraval, permanece um momento definidor. Ali, a Igreja ousou reimaginar o papel do guerreiro, fundindo o ideal monástico com as necessidades brutais de um mundo em conflito. O legado desta nova milícia nos convida ainda hoje a ponderar sobre as complexas interações entre fé e força, entre o sagrado e o secular, e sobre como a convicção, quando inflamada, pode de fato mover montanhas e redefinir o curso da história. Se esta exploração do passado tocou sua mente e espírito, considere se aprofundar nas crônicas da fé que moldaram eras. Inscreva-se para mais viagens pela história. Deixe seu comentário sobre o legado desta nova milícia e compartilhe esta narrativa para que as lições do passado iluminem o presente.